profeta Jeremias, ele escreve que a palavra de Deus ela é como um martelo capaz de romper uma rocha. Isso para dizer da força da palavra e da força transformadora. Queremos fazer esta experiência hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 21 a 41. Caneta e papel na mão, está começando a Bíblia no meu dia a dia. Vamos invocar a Virgem Maria, pedir a sua intercessão, que ela nos ajude a entender melhor a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos 19, versículo 21. Depois destes acontecimentos, Paulo resolveu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia: depois de ir até lá, eu devo ver também Roma. Paulo enviou à Macedônia 2 de seus ajudantes, Timóteo e Erasto, e ficou por algum tempo na Ásia. Foi nessa época que estourou um grave tumulto a respeito do caminho. Um ourives chamado Demétrio fabricava miniaturas em prata do templo de Diana, proporcionando considerável lucro aos artesãos. Ele reuniu esses artesãos, juntamente com outros que trabalhavam no ramo, e lhes disse: amigos, sabei que o nosso bem-estar provém dessa nossa atividade. Ora, como podeis ver e como ouvis dizer, esse tal de Paulo, com a sua propaganda, desencaminha muita gente, não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia. Ele afirma que não são deuses os produtos de mãos humanas. Não é só a nossa profissão que corre risco de cair em descrédito, mas também o templo da grande deusa Diana acabará sendo desacreditado e assim ficará despojada de majestade aquela que toda a Ásia e o mundo inteiro adoram. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e não paravam de gritar: grande é a Diana dos Efésios. O tumulto se espalhou pela cidade toda. A multidão dirigiu em massa ao teatro, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo na viagem. Versículo 30. Paulo queria ir até a Assembleia, mas os discípulos não o deixaram. Também algumas pessoas importantes da província, que eram seus amigos, mandaram pedir que ele não se arriscasse a comparecer ao teatro. Enquanto isso, um gritava uma coisa, outra o contrário, e a confusão era geral na Assembleia. A maioria nem mesmo sabia por que estava reunida. Versículo 33. Ora, algumas pessoas da multidão convenceram um homem chamado Alexandre a falar. Os judeus o empurravam para a frente. Com um sinal da mão, pediu silêncio para dar explicações à Assembleia. Mas, quando perceberam que eram judeus, todos se puseram a gritar numa só voz por quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Por fim, o secretário conseguiu acalmar a multidão e disse: cidadãos de Éfeso, qual é a pessoa que não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e de sua estátua que Júpiter mandou do céu?
Isso ninguém pode negar. Portanto, é bom que fiqueis calmos e nada façais de precipitado. Estes homens que trouxestes até aqui não profanaram o templo, nem blasfemaram contra nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artesãos que estão com ele têm acusações para fazer contra alguém, sejam feitas audiências. Os procônsulos estão à disposição, que as partes apresentem suas acusações recíprocas. E se houver qualquer outra questão, será resolvida em Assembleia Geral. Do contrário, corremos o risco de sermos acusados de revolta por causa do que hoje aconteceu, pois não existe motivo para justificarmos esta aglomeração. Com estas palavras, ele dissolveu a Assembleia. Denis, por que o culto em torno da deusa pagã Diana era tão forte em Éfeso? Estamos falando de uma deusa aí venerada pelos efésios, que era considerada uma deusa mãe, a deusa da fecundidade, e por isso havia um grande templo na cidade de Éfeso dedicada a essa divindade dos efésios. Mas a gente precisa prestar bem atenção a esse texto e ver que quem causa todo o tumulto, toda a confusão, é o chefe dos artesãos. Esse sujeito não está preocupado se a devoção a essa divindade é verdadeira ou não, como faz o apóstolo Paulo. Paulo ensina a todos a verdadeira devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o chefe dos artesãos está muito mais preocupado com o dinheiro que ele ia deixar de ganhar, se as pessoas abandonassem essa divindade. Esse sujeito usa a religião para ganhar dinheiro. É isso que nós precisamos ficar atentos. Uma outra coisa que nos chama a atenção nesse texto é que, por causa dessa confusão toda e do culto a essa divindade, o cristianismo está em crise, é o que lemos no texto. Por que está em crise? Por dois motivos: falta de convicção pessoal e, ao mesmo tempo, falta de formação adequada. Por isso, o apóstolo Paulo dá todo o seu ensinamento aos cristãos. Por isso, também nós precisamos, ao mesmo tempo, fortalecer a nossa convicção pessoal em nosso Senhor Jesus Cristo, através do nosso encontro pessoal com Ele. E também fortalecermos a nossa catequese, a nossa formação, e assim seguirmos firmes no caminho que é nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada pela sua contribuição. Uma coisa importante que me chamou a atenção na leitura da palavra de hoje é esta: Deus, Ele sempre coloca, pela sua divina providência, alguém que nos auxilia, algo que acontece, enfim, Deus tem os seus meios, mas Ele sempre vem em auxílio daqueles que neles confiam. Os amigos de Paulo foram empurrados para essa assembleia e eles seriam castigados. E alguém é suscitado no meio para defendê-los. E aquela aglomeração, ela se dissolveu. Ou seja, essa deve ser a nossa confiança. Nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos viver aquilo que a própria palavra e o próprio Senhor nos convida a viver. Nós somos chamados a colocar em prática a palavra de Deus. E no momento certo, na hora certa, Deus, Ele vem em nosso auxílio, Deus vem em nosso socorro. Aqui se cumpre aquilo que a gente ouviu do Provérbios. A palavra de Deus, ela é como uma rocha que quebra, que desarma aquilo que não é Deus na nossa vida. Verdadeiramente, ela é uma palavra de libertação. Então, podemos confiar nas promessas e nas ordens. E quando nós as colocamos em práticas, Deus é fiel e Ele sempre vem em nosso auxílio. Quero rezar hoje a partir dessa experiência. Senhor, dá-nos a graça da fidelidade. No dia de hoje, mediante a tudo aquilo que a gente vive,
das coisas pequenas às coisas grandes. Senhor, dá-nos a graça da fidelidade, para que possamos experimentar como aqueles que nessa leitura hoje puderam experimentar que o Senhor cumpre fielmente com todas as suas promessas. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por essa palavra, obrigada porque o Senhor cumpre com a sua promessa. Eu vou ficando por aqui e eu aguardo você no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. CançãoNovaPlay.com. Assine já!